Marvel Age 1000. Nossa senhora, existe Marvel Age 1000? Não, é mais uma daquelas celebrações meio loucuragem da Marvel, né? Que eles inventaram algumas coisas para celebrar. Por exemplo, o Marvel 1000, edição 1000 da Marvel, que talvez não fosse por aí. Também o aniversário da Marvel, que é de 85 anos, mas na verdade a editora existe há 60. Cara, coisas assim. Mas assim, esquece essas coisas ruins, porque tem uma outra coisa ruim aqui, que é a nostalgia forçada. Tem uma certa nostalgia forçada aqui dentro, porque tem coisas assim que, cara, ainda não deu saudade de certas coisas e a edição quer passar como se nós tivéssemos saudade de certas coisas. E não vou negar que talvez tenha pessoas que vão realmente ter saudades, por exemplo, da Thor de Jane Foster, ou do romance meio enfadonho da Jean Grey com o Ciclope lá no comecinho das histórias dos X-Men. Então assim, essa edição aqui tem uma certa nostalgia que vai bater em uns, não vai bater em outros, e pra mim ela bateu mais ou menos. Então vamos ver o que tem em Marvel Age 1000 no vídeo aqui de hoje. Mas primeiro, você tem que se inscrever, se você não for inscrito, você tem que dar esse like independente de qualquer coisa. Se você faz isso, você me ajuda, e você me ajudando, eu te ajudo também a trazer materiais diferentes, materiais bons, mais ou menos, e ruins. Mas o caso de Marvel Age 1000, no fim das contas, é uma boa edição, apesar desses detalhezinhos. Nessa edição aqui, na verdade, é uma edição especial mesmo lá da gringa, que ali o nosso querido Tom Brevoort, que eu acho que é assim que fala o nome dele, é o editor ali da Marvel que recebeu essa missão de celebrar Marvel Age. Marvel Age era uma revista da Marvel, né, numa época mais antiga da editora, em que eles faziam uma revista tipo Wizard, sabe? Vocês já devem conhecer a revista Wizard. Aqui no Brasil tinha Wizmania, o mais conhecido de todos era Herói, aquela revista Herói. Tinha Marvel Age, era o nome dessa revista da Marvel, falando bastidores da editora, daí tinha lá preview das edições, né? Tinha umas páginas do quadrinho que ia sair no outro mês, algumas entrevistas, enfim, artes do pessoal ali que estava trabalhando nas edições, enfim. Era uma revista meio de fofoca da Marvel. E aqui a Marvel Age 1000, então, como eu falei, o Tom Brevoort, ele reuniu grandes autores da Casa das Ideias e alguns que já não estavam mais ali na editora, fazia tempo que não trabalhava na editora, juntou todo mundo para cada um fazer uma micro historiazinha, basicamente no tamanho daqueles previews então que apareciam em Marvel Age. E aqui, então, nós temos autores como Mark Waid, Dan Slott, Jason Aaron, Michael Allred, Steve McNiven, o J. Michael Straczynski, enfim, grandes autores que retornam aos seus personagens na maioria das vezes, ou na verdade escrevem personagens que eles estão escrevendo no momento, depende de cada um. O Mark Waid, ele vai escrever uma historinha curta do Tocha Humana original. Como o Mark Waid, ele é uma celebridade, uma sumidade, uma grande pessoa iluminada, etc., eles botam ele justamente para abrir a edição e para fazer, então, um personagem iluminado, como é o caso do Tocha Humana original, que seria o primeiro super-herói da Marvel. Dá para se dizer assim. Talvez seja o Príncipe Submarino, talvez seja o Tocha Humana. Enfim, tá aí a historinha do Mark Waid do Tocha Humana. E a arte dessa edição é do Alessandro Cappuccio, que tá fazendo ali, fez, enfim, vai voltar a fazer, não sei, né? Lá do Cavaleiro da Lua, que eu já falei aqui várias vezes aí, desse desenhista aí que tá se sobressaindo aí na Marvel. Depois a gente tem o Ryan Stegman fazendo uma historinha aí do Homem-Aranha. Essa aqui realmente assim não me bateu, porque esse Homem-Aranha aqui tá cada vez mais diferente daquilo que eu tava habituado a ver. Sinceramente, tudo que tá aí é um outro Homem-Aranha, não é um outro Peter Parker, não me serve. Então assim, se é pra puxar uma nostalgia pra isso aqui, pra mim já realmente não bate nada. E também, se você ver a de antes do Tocha Humana, também não me bate nostalgia, porque, cara, o Tocha Humana pra mim ele era só um artefato de museu, mas enfim, são coisas aí que podem funcionar pra uns e pra outros não. Depois tem a historinha que eu falei ali dos X-Men, mostrando o relacionamento entre Jean Grey e Ciclope. Assim, eu acho bem enfadonho, é bem uma historinha bem de livrinho Sabrina, sei lá, não sei como é que era o nome daqueles livrinhos que tinha historinhas de romance, e assim, não me bate. Essas coisas aí não funcionam comigo. É com a Rainbow Rowell, que eu acho que tava escrevendo, ou tá escrevendo alguma coisa dos X-Men aí, e tem a arte de Marguerite Sauvage.
A arte de Marguerite Sauvage é bem legal, se não me engano ela já desenhou uma edição lá daquela minissérie da Feiticeira Escarlate que passou por aqui, Caminhos das Bruxas. Então, se não me engano, essa pessoa aqui desenhou lá pra Feiticeira Escarlate também, e é uma arte bem legalzinha, assim, com uma cara de quadrinho antigo, talvez, ou enfim, é uma arte mais legalzinha, assim, né, mais diferente e bacana. Depois a gente tem uma história do Capitão Marvel, que assim, na sinopse, pô, Panini, às vezes a gente quer te ajudar, mas não dá. Na sinopse da vossa editora, tem ali que é uma história muito boa, escrita pelo Dan Slott, com o Michael Allred, que fala uma grande decisão da Capitã Marvel. Não é da Capitã Marvel, é do Capitão Marvel. É que pega só, né, pega a sinopse em inglês, traduz Capitão Marvel e dá, né? Pão, é Capitã Marvel. Não, é Capitão Marvel. Apesar de que tem a Carol Danvers aqui na história. E a arte do Michael Allred, pra mim, sempre é um espetáculo. Bom, eu vou botar insert aí na tela para vocês verem o quanto que ele é fenomenal, eu adoro. E quem não gosta do Michael Allred tá completamente errado, tem que rever os seus conceitos de arte. Cara, quem gosta do Capitão Marvel, quem lembra do Capitão Marvel, vai gostar dessa história. Essa aqui sim tem uma nostalgia meio pesadinha, assim, bem interessante. Diferente de umas outras que tem por aí, mas talvez é por causa minha, né? É muito legal ver o Capitão Marvel se afeiçoando à Terra de uma maneira bem diferente. Na sequência temos uma historinha do Demolidor, escrito por Armando Iannucci, que eu não conheço, devia estar passando ali, foi chamado na hora, brincadeira. Tem a arte do Adam Kubert, né, que é sempre uma atração à parte. O cara ficou muito tempo ali na Marvel, sempre fez grandes quadrinhos. Mostra ali o Demolidor tendo que lidar com um probleminha ali que é, cara, uma doença, né? Ele tem meio que uma doença ali que atinge o cérebro dele e isso acaba afetando os seus poderes. Cara, eu não sei como é que é na realidade, se essa doença realmente existe, se ela realmente passa só tu querendo evitar de sentir ela. É uma história legalzinha, mas também não é grandes coisas, assim, não pega na nostalgia essa daqui. Demolidor, pra mim, sempre é válido, então essa edição ali, essa historinha também tá legal. Depois temos a história do Surfista Prateado, escrita e desenhada pelo Steve McNiven. Cara, eu não me lembro de ter visto Steve McNiven realmente desenhando alguma coisa do surfista, mas eu achei espetacular, a arte ficou muito boa. E a história também retoma aquela eterna rivalidade entre o surfista e o Mephisto. Muito boa historinha, apesar de, assim, claro, não é uma história muito grande, né? Todas essas histórias são histórias curtinhas, mas é uma história bem legal, bem reflexiva, do jeito que o surfista sempre foi, ali na época principalmente do Stan Lee, né? Grandes autores que faziam ele refletir muito sobre as coisas. Vários quadrinhos do surfista têm essa reflexão, essa filosofia aí que é bem próxima do surfista. E aqui tem isso, e com essa arte que é um espetáculo. Tem essa questão de nostalgia, claro, como eu falei, retomando as raízes do surfista. Depois tem uma historinha de uma menina que mora em Nova York e não gosta de super-heróis, aí meio que tem um trauma dela ali no meio, e é escrita pelo Jason Aaron com arte do Pepe Larraz. É uma história bem legal, porque assim, nós vamos ver a Thor, a Jane Foster como Thor nessa história, que é uma personagem aí, então, criada e, enfim, desenvolvida pelo Jason Aaron. Essa personagem aqui, ela tem uma certa ligação com a Thor, vamos dizer assim, por causa que ela meio que não liga para as coisas, etc. Ela acha que está sendo abandonada. E é umas questões, assim, mais pessoais, que assim como a Jane Foster também tinha lá na sua época, quando que era escrita pelo Jason Aaron ali, né, principalmente ali, em nossa fase como Thor, né. Depois a personagem evoluiu, virou outra coisa, e aqui, então, nós temos dessa época específica em que ela era a Thor. E as duas, então, assim como a Jane Foster, a personagem aqui principal, essa menina, tem um certo trauma, uma certa tristeza, que acaba sendo uma coisa semelhante
com a da Jane Foster aí também, que na época vivia aí combatendo o câncer ali, uma doença que ela tinha no momento. É bem legal, é uma história assim mais tocante, essa aqui é legal, só realmente assim, voltando para aquela questão de nostalgia, é uma nostalgia para quem tem saudades da Thor Jane Foster. É meu caso? Eu acho que não, eu gostava das histórias aí da Jane Foster, mas eu achava assim que era meio, às vezes era, para mim, ficava meio enfadonho. Tá? Às vezes ficava meio que naquele chove não molha, era legal ver essa batalha dela e tudo mais, mas assim, parecia meio enrolado. E eu ainda estou traumatizado, assim, eu acho que aquele final da Jane Foster, eu achei que faltou coragem, né? Acho que quem gostava, quem tem muita saudade daquela Thor, vai sentir um impacto aqui nessa história. Não é bem o meu caso, mas é uma história muito bem escrita e muito bem desenhada. Gosto bastante do trabalho do Pepe Larraz. E a gente fecha com uma historinha sensacional. É uma história muito boa aqui dentro, é que eu fui muito impactado com a história do surfista prateado, não vou negar, para mim ainda é a minha favorita, mas essa última aqui é provavelmente segundo lugar, porque assim, nós temos uma história escrita pelo J. Michael Straczynski, quando que ele quer escrever, quando que ele tem um pouco de liberdade, quando que ele tá mais de boa, ele faz grandes quadrinhos, tá? Mas às vezes ele acaba se passando, né? Como é o caso nas épocas ali do Homem-Aranha, principalmente no final, assim. Talvez desgaste. Mas aqui, como é uma historinha curta, não tem tempo dele fazer cagada. O que nós temos aqui? Talvez vai ser um spoiler, mas não posso fugir disso. Ele tá mostrando um quintal com 3 moleque, um desenhando loucamente, o outro só falando, e um outro também desenhando, assim, de uma forma menos louca do que o primeiro. Tem os 3 ali, desenhando e falando, eu tô vendo tal coisa, daí meio que mostra os super-heróis voando na Terra. Fica subentendido aí, né, e no fim fica completamente entendido que nós estamos vendo o Jack Kirby, o Stan Lee e o Steve Ditko criando o universo Marvel num quintal. Essa aqui sim, independente de quem, talvez o mais novinho que não entende ainda o impacto do Stan Lee, do Jack Kirby e do Steve Ditko, os novinhos talvez vão pensar que é tudo Stan Lee, né? Quem ainda não tá habituado nas realidades que permeiam a Marvel, talvez vai pensar que é tudo Stan Lee, né? Mas claro, o Jack Kirby e o Steve Ditko têm um papel tão fundamental quanto do próprio Stan Lee. Mas a Marvel não explorava muito isso, né? Até porque Stan Lee estava lá recebendo dinheiro para fingir que era o responsável por tudo. Mas que história bonita, que história linda, de todos os sentidos. Ela é muito bem desenhada por Kaare Andrews, que já fez alguns trabalhinhos aí o Amazing Fantasy, que é aquela edição especial aí também, trabalha muito bem a arte, uma baita de uma historinha. E por fim, aí claro, né, temos aí uma pequena conversa com o Tom Brevoort, falando sobre aquilo que ele quis fazer aí, explicando algumas coisinhas ali da época da Marvel, ali, de uma época que tinha selinhos nas edições, e daí o pessoal recortava esses selinhos para fazer tipo um álbum, e daí aqui também eles fazem uma brincadeira, aqui também a gente vai botar os selinhos para você destruir a sua edição. Muito legalzinho, como eu falei, às vezes é meio forçado, porque não são todas as histórias que têm o mesmo impacto, mas era de se esperar, difícil manter um padrão tão alto quanto alguns autores aqui dentro. Cara, e é complicado sim, porque eu não sou um grande fã do Dan Slott, e o Dan Slott fez uma historinha bem legal aqui no meio, né? Até o Mark Waid, pra mim, não tá, assim, a história dele não é tão impactante quanto a do Dan Slott, quanto a do McNiven, quanto a do J. Michael Straczynski. Mas todas as histórias são legaisinhas, algumas vão funcionar melhor para uns, outras vão funcionar melhor para outros. É um registro histórico, entre aspas, porque talvez seja uma história não completamente real, mas a Marvel, ela gosta de enfeitar suas coisas, e ela enfeitou bastante nessa Marvel Age 1000. Se você é fã da Marvel, vale a pena. Se você meio que não é muito fã da Marvel, só gosta um pouquinho, cara, não precisa. Mas, para quem é fã da Marvel, vale muito a pena, porque vai relembrar algumas coisas bem legais e outras coisas que talvez não era tão legal assim, mas tem quem goste. Enfim, era isso por hoje. Obrigado pela sua presença, obrigado por quem tá sempre aqui no Gibizinho, obrigado pelo seu like, dá esse like agora se você não tinha dado até antes. Enfim, fique agora com o meu forte abraço e tchau!